Oi, hoje o programa do Fusca Vermelho, que é o Paçoca, é comigo, Rosane, intérprete de Libras. Vem com a gente. Você nasceu de uma família onde seu pai e sua mãe são surdos, não é? Uhum. Foi por isso que você começou a ter o contato com as Libras. Como é que aconteceu isso na sua vida? Então, eu sou filha de pai e mãe surdos, tenho uma irmã que é surda, que hoje é casada com um surdo e que tem 2 filhos surdos. Mamãe tem uma irmã que é surda e papai tem mais 18 primos que são surdos. E para mim isso sempre foi uma coisa muito natural, lidar com a língua de sinais, lidar com essa comunicação. E em um determinado tempo da minha vida eu decidi seguir profissionalmente. Minha curiosidade, assim, porque a gente, até mesmo quando a gente vê crianças que falam 2 ou 3 idiomas, né? E é o mesmo caso da Libras, é saber como que aprende as Libras quando é pequenininho. Você aprendeu ainda criança? Então, eu aprendi primeiro a língua de sinais. Para mim foi mais difícil aprender a falar. Hoje todo mundo me vê assim, uma pessoa super falante em língua portuguesa, super comunicativa, mas nem sempre foi assim. Eu morria de vergonha de falar, as pessoas chegavam perto de mim, eu respondia em Libras. É mesmo? Por vergonha, porque é a minha língua materna, é a língua da minha mãe, é a língua que eu fui criada. Tanto é que muita coisa eu preciso falar em Libras para eu entender. Então quando você me pergunta determinada coisa, eu, peraí, aí eu vou lá, faço o sinal, opa, é assim, é assado. Que louco. Mas assim, logisticamente, na prática, como é que sua mãe te ensina a falar a linguagem de sinais? Então, nos estudos de línguas, isso não é considerado um ensino, isso é considerado aquisição. E aquisição se dá com um processo natural. Então eu não precisei parar e falar assim, olha, o sinal disso é carro, o sinal disso é mãe, o sinal... Não, foi natural, ela falava as coisas comigo e assim ia. O difícil foi aprender a falar a língua portuguesa. Então eu até assim, os 4 anos eu não falava. Olha só, 4 então anos. É muita coisa, né? Geralmente uma criança aprende a falar com, sei lá, 2, 3 anos, já tem muitas palavras. E aí, quando eu fui pra escola, gente, era uma tortura, porque todo mundo falava em língua portuguesa, né? E eu chorava. Gente, eu fugi da escola. Sério? Eu fugi da escola, porque aquele barulhão lá, aquele tanto de vozes, né? Era incômodo pra mim. Mas a minha felicidade era sexta-feira à noite, domingo, que eu ia pra associação de surdos com o papai e a mamãe. Então era minha zona de conforto. Eu demorei a entender que eu não sou surda, né? Eu achava que eu ainda não tinha essa clareza. Mas na época eles sabiam que você não era surda? Sabiam, tanto é que há 30 anos atrás era um orgulho você ter um filho que não era surdo, porque nascer surdo há mais de 30 anos atrás era muito difícil. Hoje em dia não, hoje você vê a relação da minha irmã que é surda, que tem 2 filhos surdos, é uma relação bem mais light, porque a gente sabe que tem várias coisas de acessibilidade, né? Tem a tecnologia que está aí, aplicativo, então é muito mais fácil ser surdo hoje do que há 30 anos atrás. Então a primeira coisa que o papai e a mamãe quis certificar é ouvinte. Ai, ufa, ainda bem. Vocês são 2 irmãs, né? Somos 3. 3? A mais velha é ouvinte, que é a Regiane, a do meio é a Roseli, que é surda, e eu sou a caçula. Entendi. E a questão da acessibilidade nas escolas, como é que é hoje em dia? Então, hoje em dia a gente reclama muito, mas está bem melhor do que há 20, 30 anos atrás. É um caminho, atrás. né? É um uma evolução que vai acontecendo. A Yara, ela tá numa escola regular, onde ela tem a presença de um intérprete, que é muito bom para ela. Mas ela tem que pagar por isso ou o ensino oferece? É uma escola pública e o Estado oferece isso. Agora, se ela quiser ir para uma escola particular, aí ela tem que pagar. A escola e o intérprete, né? São as 2 coisas. E nem todo mundo está acessível. No ensino superior, as escolas particulares estão mais acessíveis para isso. Mas no ensino básico ainda não. Como é que
questão da legislação, é obrigatório que todo produto audiovisual tenha tradução em Libras? Sim, hoje com a Lei Brasileira de Inclusão, a proposta é que tenha acessibilidade em todos os espaços, principalmente se for de oferta pública. Então, assim, eu tô falando da parte boa, né? Que é acesso ao teatro, acesso a produtos audiovisuais, mas na realidade, quando uma pessoa surda precisa ir a um banco, ainda não é totalmente acessível, ainda mais porque banco, consulta médica, são termos muito específicos, assim. E aí acaba que é necessário, mas ainda não é real. Olha só, é um gente. desejo. Aconteceu da mamãe uma vez ir a uma consulta sem agente e ela falava que ela chorava de dor de cabeça. Aí o médico entendeu que ela chorava de tristeza, passou um ansiolítico, ela deu uma reação alérgica. Ela deu uma reação alérgica de não andar, assim, de ficar toda empolada e tudo. Outra curiosidade que eu tenho. Você sabe me dizer o número de pessoas surdas, assim, qual que é o tamanho dessa comunidade? Então, no Brasil a gente não tem um levantamento do IBGE oficial. A gente tem a de 2010, está muito ultrapassada, que fala que 7% da população 7%. ou é surda profunda ou tem perda de audição. Aí a gente está falando de dois públicos diferentes, que são os que têm perda de audição, são aquelas pessoas que têm um resíduo auditivo e muitas das vezes nem usam a língua de sinais. Agora a gente tem também as pessoas surdas, usuárias de língua de sinais, que aí é o caso da minha família toda, né? Que usa mesmo a língua de sinais, que tem a necessidade de usar uma língua. E a gente tem os surdos que são oralizados, que eles optam por fazer leitura labial, né? E aí é uma questão de escolha também. Eu sempre falo que a gente nunca perde por ter muitas escolhas, assim. Então, a minha família, minha irmã mesmo, ela é oralizada, se ela tiver que chegar num contexto em que ninguém sabe Libras, ela se vira, né? Mas ela fala, olha, meu espaço de conforto, a minha zona de conforto é quando eu uso língua de sinais. Então, se eu puder sempre usar, para mim é melhor. Então, a gente, não é todo surdo que a gente vê que usa Libras, não. Né? Tem aqueles que optam por fazer leitura labial. Era que a Rosane estava comentando que a mãe dela foi no médico e teve 2 erros diagnósticos por causa de uma falta, né, de um gap e de alguém que pudesse fazer a tradução para ela. E eu trabalhei num local onde eu vi sendo desenvolvida uma startup que se chama Signum. E o CEO da Signum, ele é surdo, então ele desenvolveu esse aplicativo para conectar tradutores com pessoas surdas. E no caso, ele funciona como se fosse um Uber, ou seja, eu tenho um médico hoje, ninguém pode me acompanhar. Eu vou lá no aplicativo e faço, e online mesmo a pessoa acompanha e vai fazendo a tradução, que pode ser uma coisa útil, né, gente? Assim, às vezes, no caso, ninguém pode me acompanhar e eu preciso ir no médico, igual a Rosane falou. Esse era o discurso dele também, que ir no médico era uma das coisas mais difíceis. Médico, banco, coisas assim corriqueiras para nós, que podem ser muito difíceis, né? Tipo, olha um erro de diagnóstico. Você não tem autonomia para fazer. Não, eu só posso ir ao médico o dia que o médico puder me atender e o dia que o intérprete puder ir comigo. Exato. E aí isso traz muita autonomia, né? Que é o que a gente quer. Você fica feliz de ter feito essa escolha profissional? Pessoalmente? Demais. Eu já tentei fazer outras coisas, eu já tentei fugir dessa área. E hoje eu falo, gente, eu não sei fazer outra coisa. E quando eu vejo muitas das gravações que eu faço, eu falo, gente, eu fiz isso. Né? É muito legal. Sim, gente, porque é super difícil, vocês não sabem. Ai, mas o processo... eu não acho difícil. Pra você difícil. não é, mas pra gente que vê. Rosane vai ouvindo e traduzindo ao mesmo tempo. Às vezes ela nem assiste o material antes e consegue fazer a tradução. E é assim, porque aí você entra, né? E a ideia da gente pensar em outros espaços a serem acessíveis é isso, é levar para a literatura. Eu tive numa situação essa semana em que uma palestrante ia citar uma poesia de 7 minutos e que a poesia não tinha pausa. Aí ela, não, mas eu vou tirar ela da apresentação porque são 7 minutos, sem pausa, que não sei o que. Eu falei, tá, lê um trecho. Aí na hora que tem uma história
é uma poesia e tudo, mas ela tem uma história a ser contada. Eu falei, gente, tudo que é dito é traduzível. Se não é traduzido, não pode ser dito. Entendi. Então é isso. Vamos falar, vamos levar informação do que for. Gente, é uma profissão muito engraçada, assim, a gente passa por umas situações. Eu trabalhei como intérprete da PUC muitos anos e teve uma situação de aula, que era aula de campo, que o professor foi subindo, foi até na Serra do Curral, ele ia subindo, escalando. E eu interpretando, o aluno surdo do lado, ele anotando, aí eu, peraí. Aí eu usava uma mão só para passar a informação e eu subia falando, peraí. Aí, você não interpretou tudo. Não, eu interpretei o que deu ali, né? Eu tava com uma mão só e tudo. Tem umas situações muito engraçadas que a gente passa, assim, também de consulta médica. Tem umas coisas assim que é constrangedor você falar, mas você tá ali, você tem que passar a informação. O que você já passou de perrengue? Ai, eu já passei de engraçado, tem o caso do casamento, né? Ah, sim, o caso do casamento. Do casamento, pra mim, assim, se um dia eu escrever um livro, ele vai ser o primeiro caso que eu vou contar. Os noivos surdos, aí o celebrante pediu para que os dois contassem, fizessem uma declaração um pro outro, aí a noiva lá, noiva toda feliz e falando que importante na minha vida e tudo. Aí veio o noivo, aí o noivo falou, você é uma pessoa muito importante na minha vida, e começou a olhar pra ela. E no que ele olhava pra ela, assim, ele falava, você tá linda. E eu falando, né, no microfone, ele falando em língua de sinais, eu falando. E você traduzindo pros convidados. Pros convidados ouvintes, que era assim, 80% da festa. Aí, você tá linda, você tá maravilhosa, você tá gostosa. Aí eu falei desse jeito que eu repeti aqui agora, e os convidados caíram na gargalhada, mas aí depois eles ficaram assim pra mim, foi você que falou isso ou foi ele? Eu falei, gente, eu juro que foi ele, pode perguntar pro noivo, foi ele que falou isso. Mas assim, eu falei do jeito que ele fez em expressão facial. A expressão facial que ele usou foi essa, foi de gostosa. Eu espero que o nosso papo tenha sido bom. A gente fala de um assunto delicado, né? Às vezes a gente tem até dúvida de como se referir ao surdo, né? E como se referir a Libras como uma linguagem, né, acessível e que tem que ser difundida e tem que estar em todos os lugares, espaços culturais, escolas. Mas enfim, a gente achou essa pauta muito interessante porque a gente queria colocar em pauta. Né? Até foi falado assim, mas a Rosane não é surda, então ela não pode falar pelos surdos. E o meu argumento foi, Rosane é filha de surdos, ela tem uma irmã surda, ela tem sobrinhos surdos, e ela sempre trabalhou com isso, então eu acho que é uma pessoa que tem total capacidade para falar. E aí eu queria trazer esse assunto para a gente poder pensar na importância mesmo de se gerar conteúdos e se gerar acessibilidade sempre, né? E a gente louvar também o trabalho dessas pessoas, da Rosane e de tantos outros tradutores de Libras que tem por aí. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Só falando que esse aqui é o sinal de I love you, na língua americana de sinais. I love you. Aí virou um empréstimo linguístico e ficou. Então, I love you pra todo mundo. Tchau. 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 Beijo, 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 tchau. Beijo assim? Beijo. Beijo. Beijo.